Olá, imagem! Olá, semelhança, tudo bem com você? Agora temos a vinheta, fala aí, Lô. Exatamente, a gente vai rodar aí pra vocês a vinheta que a gente vai fazer ainda. Mas pra você já vai aparecer. Já vai estar pronto. Roda a vinheta. Voltou! Voltando, turminha. Olá, turma, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tudo bem? Como vocês gostaram da vinheta? Conta aí Espero pra que gente. sim. Deixa nos comentários se vocês gostaram ou não da vinheta, né? Exatamente. Eu tô curioso pra saber como é que vai ficar essa vinheta. Eu também tô. Porque agora, nesse momento que a gente tá gravando, não tem a vinheta Não ainda, tem gente. Então ainda. quer saber como é que Durante vai o semana ficar. a gente vai fazer, até o dia de postar. de Exatamente. Lô, tem uma coisa que brotou no meu coração aqui, é que tem pessoas que estão nos acompanhando. editar, né? Brotou no seu coração, Vi? Brotou, senti aqui no coração. E tem pessoas que estão nos acompanhando e que não é inscrita no nosso canal. Oh, Isso é feio, não é, Lô? Muito triste feio. demais, tá bom? Muito feio ver Que os nem nossos eu. vídeos e não se inscrever no nosso canal, não deixar o like, né? É chato, né? E os comentários, Lô? Compartilhar no grupo da família, Tem fala com gente eles. comentando. Muito obrigada por estar comentando. Sim, interagindo conosco. Interagindo com a gente. Espero que vocês estejam gostando. Então, turminha, nos acompanhe também no Instagram. Vamos deixar aqui o nosso Instagram para vocês acompanhar por lá e Exatamente. estar mais próximos de nós, né, Lô? Com certeza. Isso aí. Vamos começar então o vamos nosso tema? lá para o tema de hoje, né? Sim, que é, qual é o nosso tema? A alegria de viver no Senhor. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. E por aí vai, é isso mesmo. Pois é. Essa música é bonita, né? Que fala assim, ó. Linda. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. E faz todo sentido. Com todo sentido mesmo, Com coisa mais certeza. linda. Mas aí, Lô, como é que é viver no Senhor Jesus? Você é alegre, você é feliz por isso? Então, hoje eu posso dizer que a partir do momento que eu conheci Jesus de verdade, eu conheci a verdade, eu conheci a alegria, né? A verdade E a também. verdade mas também, eu né? conheci a alegria, porque Sim, quando você vive com Cristo, não quer dizer que tudo vai ser flores sempre. sim. Na verdade, na vida não é assim, né? A gente Tem sabe seus que não altos é. e baixos, né? Para todo mundo, não é fácil. Mas quando você tá com Cristo, tudo fica mais leve. Sim, é muito Porque bom. você sabe que vai ter alguém ali com você sempre. Sim, te com dando certeza. Isso é muito interessante, pois você não depende de um local, você não depende de uma ocasião em si para estar feliz. Porque muitas das vezes nós pensamos assim, não, quando eu tiver um exemplo, quando eu formar na minha faculdade, aí sim eu vou ser feliz. Ou então, quando eu tiver a casa própria, aí sim eu vou ser feliz. Quando eu tiver aquele carro, ou seja, alguma outra coisa, Algum bem ocasião, material, né? situação, ou uma viagem, né? Sim. Mas nós sabemos que a alegria em si, ela está no Senhor. E o restante dessas outras coisas são, vamos dizer que, acessórios, que não que a gente depende da felicidade. A gente não depende desse microfone para ser feliz, desse quadro para ser feliz. A gente depende única e exclusivamente do Senhor, né, Lu? Exatamente. Porque quando você... Peraí que me fugiu o raciocínio. Eu tava com raciocínio na hora que Aí eu tava volta. falando. Vou Peraí colocar que eu vou lembrar. o logzinho assim, ó, carregando. Peraí, eu tava com raciocínio na hora que você tava falando. Não, vai vir um raciocínio. Vai vir. Vamos orar pela Lu para vir um raciocínio. Vem raciocínio. Mas a gente Nossa, estava mas falando, tava né, aqui. que nós não dependemos de coisas materiais ou então uma ocasião. Sim, lembrei. É porque muitas vezes a gente fala assim, nossa, só quando eu estiver formada, aí sim eu vou ser feliz. Sim. Mas aí você vai lá e forma, aí você vira e fala assim, nossa, só quando eu tiver a minha casa, agora que eu vou ser feliz. É. Aí você tem sua casa, nossa, só quando eu tiver isso aqui que eu vou ser feliz. Então é uma É algo que não felicidade acaba, né, Lu? que parece que você tem que estar sempre focando em coisas, Exatamente. em lugares, em fazer. Mas quando você conhece Cristo, quando você quer viver com Ele, a alegria tá nele. Então Sim. todos os dias a alegria tá ali. Exatamente, é bem isso que você falou. Nós ficamos sempre naquele anseio, né? Quando tiver isso, você feliz. Mas para pensar, turminha, nós sempre ou não, né? A maioria das vezes nós colocamos um objetivo, um exemplo. Lançou um celular novo, um exemplo, lançou o iPhone 14 e quando eu tiver aquele iPhone 14 eu vou ser muito feliz. Aí você trabalha muito, você parcela, seja lá o que for, e você consegue comprar o iPhone 14.
Aí aquela felicidade ali fica por um certo momento, mas depois você quer alguma outra coisa para suprir, ou seja, essa felicidade ela é momentânea e ela nunca acaba, mas quando nós buscamos a felicidade no Senhor, nós não precisamos esperar vir alguma ocasião, vir algum bem, algum utensílio para preencher essa nossa felicidade, Exatamente. né, Lu? Porque essa questão de colocar felicidade nas coisas é uma falsa felicidade. Ou então Exatamente. colocar felicidade em algumas situações, Sim. algumas festas, alguns vícios. É complicado demais, porque são falsas felicidades. Sim. Vai estar te enganando ali no momento, fala assim, nossa, agora eu tô Isso aqui tá muito bom, feliz, tô tá muito satisfeito. bem. Aí no outro dia passa, você fala assim, nossa, faltando É alguma engraçado, coisa. eu acho que vocês também já devem ter escutado aquela frase assim, ó. Nossa, zerei a vida, fui no show do fulano de tal, zerei a vida, agora esquece, acabou, papai, agora eu tô muito feliz. Mas acaba aquele show, acaba tudo, aquele momento, aí chega a segundona, todo mundo não gosta da segunda-feira, né? A maioria das pessoas tem um certo receio com a segunda-feira e fica ansiando pela sexta-feira. Olha pra você ver que coisa, né? Nós não gostamos da segunda-feira, mas a sexta-feira vem em mim, sextou, vem em mim, sextou, aí chega aquela sexta-feira ali, e você, hoje é sexta-feira, aí vem sábado, domingo, na segunda-feira você já está todo borocochô, porque a vida continua de novo. Aí é complicado, né, nessa situação, você colocar a sua felicidade nisso. Mas quando você se volta para o que realmente faz sentido, que é Cristo, que é Deus, e aí sim você vai viver de segunda a segunda. Não tem um final de semana, você não fica ansiando pelo sextou ou então pelo todo dia vai ser dia específico. um dia valioso. Exatamente. E a gente não está falando aqui que você vai ter segunda a segunda feliz, não quer dizer que não vai ter problemas. A ausência de situações de dificuldades, de momentos de tristeza, não quer dizer isso, mas sim que mesmo nos momentos de tristeza, nós sabemos que estamos com Cristo, né, Lu? E você consegue tirar algo de valioso ali, porque você sabe que cada dia foi Deus que preparou para você. Então, se cada dia foi Ele que preparou, é porque se alguma coisa te aconteceu e que talvez para você foi difícil, é porque era para acontecer. Então, você vai aprendendo a lidar com esse tipo de situação, porque você sabe, Deus fez esse dia, Ele pensou nesse dia para mim. Então, eu tenho que entender o porquê disso. Vamos lá. Se talvez você passou por alguma dificuldade, talvez aquilo foi para te fortalecer ou para construir alguma coisa dentro de você. Então tudo tem o seu valor. Desculpa ter te cortado, Lu, mas todo momento de dificuldade que nós passamos, quando passa aquele determinado tempo, a gente pega e fala assim, caraca, hoje eu estou muito mais forte do que quando aconteceu aquela situação. E enquanto a gente estava naquela tempestade, naquele momento de turbulência, a gente não estava entendendo porque passou por isso. E uma dica que a gente pode até dar para as pessoas também é não questionar a Deus pelos momentos de dificuldade, né? Muitas pessoas falam assim, nós somos tentados a falar, poxa, Senhor, você não é o rei dos reis, porque você permitiu eu ter essa perda na minha família? Por que você permitiu acontecer essa situação? Fulano de tal que eu amava tanto, ela foi embora, e nós somos tentados a questionar. Mas quando passa todo aquele turbilhão de informações, aquele turbilhão de ocasiões que nós não queríamos ter passado, a gente pega e entende a vontade do nosso mestre, que não foi o fim, né? As dificuldades não são o fim. Sim, com certeza. É viver aquele momento entendendo que muito provavelmente você vai aprender alguma coisa naquilo. Então você já tem essa compreensão dentro de você. Por exemplo, aconteceu algo difícil, eu já compreendo que talvez era para aquilo acontecer. Sim. No momento você não vai entender o porquê, mas você vai entender que tem algum motivo ali. Sim. E é dessa forma, a gente tem que sempre buscar ter esse pensamento, e é claro que tudo, como a gente já vem falando nos outros episódios, tudo como a gente tem que buscar a se lembrar, a se fortalecer, porque nós somos seres humanos, então muitas vezes a gente erra, não somos perfeitos, falhos, né? E por isso mesmo que a gente tem que buscar cada dia mais alcançar essa perfeição, que é se assemelhar mais a Cristo, mais a Deus. Sempre ser a sua imagem e semelhança. Então, Lô, tem uma perguntinha para te fazer também, que é a seguinte, como que você lidava antigamente, porque nós passamos, né, por um processo de conversão,
E hoje nós estamos buscando a ficar cada vez mais próximos dos caminhos de Cristo. E é isso que nós desejamos para todos vocês, seguirmos juntos nessa caminhada, porque se for uma caminhada solitária, acaba que quem vai nos ajudar, né? Então, somos nós aqui e vocês também, que nos ajudam muito nesse processo. Está sendo uma catequese, né? Fala aí para eles. Os próprios episódios a gente aprende muito com eles. Gera vários questionamentos, várias dúvidas, e isso vai nos catequizando, nos motivando. Cada dia mais. Exatamente, mas a pergunta que eu tenho para te fazer é que, vamos dizer que tem, na brincadeira, né? Tem alô antes de Cristo e tem alô depois de Cristo. Eu quero saber como que alô antes de Cristo lidava com os momentos de dificuldade e como que alô depois de Cristo lida com esses momentos de dificuldade. Antes da minha conversão certinha, porque tem um momento ali que é marcante. A conversão é você realmente se entregar a Cristo completamente. Mas antes eu tinha uma certa noção de que eu sempre acreditei em Deus. Desde a minha infância eu sempre acreditei em Deus. Eu só não era aquela católica que realmente seguia todos os passos. Era uma católica, era uma católica fria, sabe? Não seguia todos os passos. Hoje eu sou uma católica de verdade. Era mais superficial, né? Que você quer dizer. E hoje em dia eu busco cada dia mais compreender a minha igreja, compreender, sabe? Aprender mais sobre, entendeu? Sim. Não compreender, mas eu digo aprender mais sobre. E também aprender sobre mais Cristo. E eu posso dizer que hoje em dia eu tenho é claro, é uma coisa constante, mas eu tenho mais compreensão de que Deus sempre vai estar ali por mim do que antes. Eu tenho muita fé de que mesmo nos momentos difíceis, que não é fácil você viver um momento difícil, não é. A gente não quer dizer isso, mas que quando você sabe que Deus está ali cuidando de você, você pode descansar e esperar que Deus vai melhorar as coisas aos poucos, porque é que nem aquela questão, o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. E muitas das vezes você não vai conseguir fazer nada, né? Você não tem o que fazer, porque pela força do seu braço você não vai mudar muitas das situações que acontecem comigo, com você, com as pessoas que estão nos acompanhando, mas que quando nós buscamos, igual você bem falou, a descansar nos braços do Pai, ele acaba nos dando a força de superar, de suportar aquele momento ali, e a gente tem a fé também de que Ele está cuidando de tudo, né? Então, exatamente. E hoje em dia você tem essa compreensão mais ampla, né? De que o Senhor está com você nas situações. E me diz aí como que é no seu dia a dia, que eu sei que momentos de dificuldade turbulentos eles aparecem, né? Eu sempre busco estar focada e sempre que tem esses momentos de dificuldade, assim como eu falei no vídeo anterior, eu sempre busco estar orando. E a leitura da palavra também sempre me alivia, porque esses momentos de dificuldade, de turbulência, é inevitável, acontece na nossa vida, não tem como. Mas eu sempre me encontro paz na hora que eu estou lendo a palavra e na hora que eu medito com o Senhor. Sim. E quando eu entrego para Ele mesmo as minhas dores, as minhas ansiedades, o que eu estou sentindo, é tudo dessa forma. E muito bacana, gostei muito dessa forma que você falou como você seria. Assim, no meu momento, o Vini antes de Cristo e tem o Vini depois de Cristo. Eu vejo isso bem nítido mesmo na minha vida. E eu também tinha uma fé bem fria, era aquele católico que ia na igreja uma vez ou outra, não entendia muito o que acontecia na Santa Missa e assim de forma aleatória mesmo, né? E por esses caminhos nós sempre temos a inclinação para o mal, então por isso que a gente tem que se manter vigilantes o tempo todo. Mas quando vinham alguns momentos de dificuldade, eu sempre pensava assim, isso aconteceu porque era para acontecer assim mesmo, mas lá no inconsciente, tipo, poxa, mas não era para ter acontecido isso comigo, mas como assim? Um exemplo bem claro que eu tenho mesmo para dar, você viveu esse processo comigo, foi a morte do meu padrinho, né? No qual foi a pessoa assim mais próxima de mim que faleceu, foi o primeiro contato que eu tive com uma morte assim tão próxima na família e que me deixou muito triste, me deixou
muito abalado e eu vivi o luto por muito tempo, né, Lu? Mas por muito tempo mesmo, foi se estendendo esse período do luto. Um ano, mas mas muito, tendo muitas crises de choro e por aí ia, mas eu não recorria a Deus, não falava, Senhor, me ajuda, pois eu não estou aguentando, o fato tá pesado. Mas hoje em dia eu entendo que mesmo com a morte ainda não é o fim. A gente sabe que a morte ela é somente o que a gente vive aqui na Terra é um período de passagem e que a morte na verdade é o início, sabe? Exatamente, é o início. A nossa vida aqui mesmo na Terra ela é mesmo um período muito curto, um período de, vamos dizer que em média 80 anos, 90, algumas pessoas chegam aos 100, 105 anos, mas é pouco tempo de vida comparado com a eternidade. Exatamente. Então, hoje em dia eu fico muito assim aliviado com relação a isso. É até uma dica que eu tenho para deixar para as pessoas, pois você pode estar passando exatamente agora por um momento de luto, por um momento de dificuldade no qual perdeu algum ente querido. Sim. Mas que sempre você se recordar que a morte ela não é o fim, a morte ela é o começo, né? E nessa caminhada que nós estamos vivendo aqui na Terra. E por a gente saber que a morte ela é um ponto ali que depois dela vai ter alguma sequência, por isso mesmo que a gente tem que estar sempre tentando evangelizar todas as pessoas que estão à nossa volta. Exatamente. Porque a gente sabe que a morte ela vai ter dois caminhos, ou o caminho do céu ou o caminho do inferno. Exatamente. E isso é muito claro. Sim. Isso é uma verdade que fala na Bíblia, sabe? É uma verdade que não tem como negar. E por isso que a gente quer e deseja tanto evangelizar. Porque a gente ama muito o nosso próximo. A gente quer amar cada dia mais o nosso próximo. É uma forma de amar o próximo. E querer levar ele para o céu é a melhor forma. Exatamente. A melhor prova de amor também, exatamente, né? Porque a morte ela pode acontecer em qualquer momento. Você está vivo hoje, amanhã você não sabe. E não é questão de idade, não é questão de enfermidade, pois pode acontecer com uma pessoa saudável, pode acontecer com um jovem, pode acontecer com uma criancinha. Então a gente tem que estar preparados, né? Exatamente. Para a morte. Para a morte, porque a gente não sabe qual vai ser o nosso dia. Exatamente. Então é que nem Santa Teresinha, ela fala, só tem o hoje. Sim. E a gente só tem o hoje mesmo. A gente não sabe o dia de amanhã. Hoje a gente pode estar aqui gravando, mas a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Exatamente. Então por isso que a gente tem que estar sempre lembrando que a nossa felicidade plena está em Cristo. Porque depois que você vivendo com Ele e na hora que você morrer, você realmente viveu tudo certinho como Ele pediu, você sabe que muito provavelmente você vai estar no céu. Se você fez todo esse trajeto que Ele pediu, se você realmente quis viver essa felicidade. Seguir os caminhos dele, né? Uma coisa que eu escuto muito, assim, as pessoas falando, e eu também já cometi esse equívoco, né? De pensar somente assim, o Senhor Jesus, Ele é um Senhor muito bom, Ele é misericordioso, Ele entende o porquê que eu estou aqui, Ele entende porquê que eu estou cometendo esse pecado, então por que eu estou com determinado vício. Mas Jesus, Ele é misericórdia, Jesus, Ele é bom. A gente tem que sempre se recordar também que Jesus, Ele é justo. É algo que eu tento recordar sempre, todos os dias, sabe? Nada justifica eu pegar e me submeter a uma ocasião de pecado, sabendo que aquilo dali é errado. Ele é muito bom, Ele é misericordioso, sim, mas o Senhor Jesus, Ele é justo, né, Lu? Exatamente, Ele é amor, mas Ele é justo também. Essa questão da justiça é que Ele é verdadeiro, então tudo que está aqui, Ele já está falando para a gente seguir. Então a gente tem que ter essa sabedoria de seguir a palavra dele, porque Ele é justo. Ele nos ama, mas Ele também é justo. Se você fala assim, não, mas isso aqui é tão pequenininho, não tem problema, mas Ele é justo. Então, se isso está errado, lembrando que Ele é justo. Com certeza. Então, é dessa forma. E é claro, a gente fala que todos os dias é um processo de você realmente aprender mais e realmente estar ali falando que você quer se aproximar mais dele, porque nós seres humanos muitas vezes somos falhos, a gente tem muitas tendências.
tendência da preguiça, tendência da gula, várias tendências para vários tipos de pecado. A inclinação sempre está pro lado negativo, né? E aí a gente tem que estar sempre se lembrando. Sempre vigilante. Se eu tenho essa tendência que eu gosto de comer muito, e tudo que eu vou fazer, eu jogo tudo na comida, eu vou me observar mais quanto a isso. Sim. Então é uma observação diária, uma construção diária, e sempre buscando entender que essa alegria está em Cristo. Sim, com certeza. E não nessas válvulas de escape, né? É verdade, que são muitas válvulas de escape que o mundo nos apresenta como a felicidade, até mesmo de produtos, né? Às vezes a pessoa tem a tendência de ser muito consumista, ela quer comprar. E a felicidade aí, ela tá naquilo, todo dia. Aí pega e fala assim, eu vou comprar esse produto aqui porque vai me ajudar muito na hora de eu varrer a casa, de eu limpar o chão da minha casa, ou na hora de lavar uma vasilha, sei lá o que. Então isso aqui vai ser muito necessário para mim. Aí você vai lá e compra aquele produto, às vezes você usa ou então nem usa, porque devido à correria do dia a dia, nem deu tempo de você abrir, mas não era tão útil para você. E a felicidade, na verdade, ela não está nisso. A felicidade, ela vai estar sempre em Cristo Jesus, né? Sempre você está ali se entregando a sua vida a Ele. Eu gosto sempre de pensar, quando eu estou passando um momento difícil, de que Deus está ali do meu ladinho, sabe? Sim. Eu sempre me imagino dessa forma, mas Ele tá. Pode ter certeza com que certeza. Ele tá. E eu sempre imagino dessa forma, e quando eu me recordo disso, aquilo me alivia. Isso me alivia muito. Então é você entender que a gente tudo aqui na Terra vai ter um tempo para cada coisa. Sim. Então vai ter o tempo de chorar, vai ter o tempo de sorrir, vai ter o tempo de rasgar, vai ter o tempo de costurar. Exatamente, vai ter um tempo para tudo. Exatamente. E a gente sabendo que vai ter um tempo para tudo, a gente tem que aprender a se treinar, a entender que esses momentos eles são necessários para nossa construção. Sim, no momento que você está falando aí, me veio um pensamento aqui de que o Senhor Jesus chamou para nós todos sermos luz na terra e sal no mundo, certo? Então é uma coisa muito importante também que nós temos que nos lembrar, é que nós sempre temos momentos de altos e baixos. E quando nós estamos, quantas vezes já aconteceu isso comigo, com você, com todos nós que estamos aqui, né, acompanhando vocês daí, de uma pessoa, você está num momento muito felizão na sua vida, você está muito feliz naquele dia por algum motivo, e quando você vai todo alegrão contar aquela felicidade, partilhar aquela felicidade com a pessoa, seja no cumprimentar, já sorrindo, abraçando, todo empolgado, pulando, aí aquela pessoa tá toda borocochô lá no cantinho, na dela, fala, não, hoje eu tô muito de conversa não. Aí você pega e se recorda assim, puxa, o Senhor me chamou para ser luz no mundo. Então olha a importância que a gente tem também de transmitir essa alegria para as pessoas e reacender mesmo a luz dessa pessoa da felicidade. Sim, dar um conselho, conversar com a pessoa, ser de verdade, porque hoje em dia também é muito difícil confiar em todo mundo. Sim. Então você sabendo que hoje em dia é muito difícil confiar em todo mundo, seja aquela pessoa que pode ser confiável. Sim. Tipo assim, fazer a sua parte, né? Sim, eu vou ser amiga, mesmo as pessoas não sendo amiga. Eu vou dar ali a mão, eu vou servir, eu vou conversar, vou dar alguma palavra, mesmo que você saiba que talvez a pessoa não possa te retribuir da mesma forma. Exatamente, porque aquela sua felicidade, ela pode acender a felicidade de outra pessoa, né? Exatamente. Muito bacana. E é muito sobre isso. E uma outra coisa também que acontece bastante comigo, um exemplo, eu estou passando por um processo de dificuldade, estou passando por um momento não tão bom, aí eu pego e falo assim, poxa, e agora? O que vai ser de mim? E sempre aparece, né, aquela pessoa, ou então uma passagem para me recordar daquele momento que eu estou passando, que é bem similar ao que está na palavra. Sim. E que acaba consolando o coração, você acaba tendo uma resposta ali. Então, turminha, uma coisa que a gente tem que se relembrar, e até voltando um pouquinho o que a gente falou no primeiro episódio, é que tudo que nós passamos aqui na Terra, Jesus passou, se não igual, passou por algo pior. Então você sempre se lembrar que quando acontecer aquela situação difícil com você, Jesus ele está entendendo o que você está passando, ele sabe qual que é a sua dificuldade, ele sabe o porquê que você está triste por alguma ocasião. Às vezes você estava esperando por uma resposta, às vezes você estava esperando
que as coisas acontecessem naquele tempo da forma que você queria e não aconteceu, mas que a gente confie que o tempo de Deus ele é o melhor tempo para nós, né, Lô? Sim, com certeza. Ele sabe de todas as coisas e sabe o que é melhor para você. Exatamente. Eu ia falar uma coisa, mas eu esqueci o que eu ia falar. Se recorda. Login, eu vou conferir a gravação. Eu sou a produção. Tá fluindo. Tá? Tá. Então tá bom. Luzinha se recordou aí? Eu ainda não me recordei. Não tem problema nenhum. Não, me recordei. Você falando aí da palavra, que muitas vezes aparece a palavra e é muito surreal. E a gente também tem uma história para contar do nosso episódio de hoje. Exatamente. Porque a gente estava pensando qual seria o tema. Aí de manhã eu estava assistindo um vídeo cristão. Foi. E no final desse vídeo apareceu um versículo, que era Filipenses 4.4. E aí eu guardei isso no coração e falei assim, nossa, isso aí talvez pode ser o tema do episódio do próximo de hoje. episódio, né? Aí daqui a pouco o Vini manda mensagem, Lô, eu vou montar o tema aqui e já te envio. Ele foi, me enviou, e aí eu falei assim, nossa... Justamente. Aí, eu li o tema bonitinho e falei assim, não, eu vou buscar mais informações para acrescentar no nosso tema de hoje. Na hora que eu fui procurar mais informações, apareceu o mesmo versículo na leitura que eu estava fazendo, Filipenses 4.4. Olha e eu falei assim, maravilha. nossa, linkou super muito, as coisas foram caminhando porque Deus ele vai conduzindo. Exatamente. E Filipenses 4.4 fala, eu anotei aqui, alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos sempre no Senhor. Quem está falando isso é Paulo, que fez a carta para Filipenses, e ele pede para a gente alegrar no Senhor, para que a nossa bondade chegue até o nosso irmão, para que a nossa alegria chegue até o nosso irmão. E para que nós tenhamos essa abertura, né, de confiar no Senhor, assim como aquela música que fala assim, ó, eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. É nós abrimos mesmo as portas do nosso coração para a gente ter, né, essa alegria plena, porque é uma alegria muito boa. Então, nós estarmos abertos a receber essa alegria do Senhor Jesus também é muito importante. E é um passo a passo, é um passinho de cada vez. Eu me recordo que vários dos momentos, aquele Vini que eu mencionei antes de Cristo, que teve momentos de dificuldade, a Bíblia estava do ladinho da minha cama, gente. A Bíblia do ladinho da minha cama. E quantos de vocês, eu era assim também, tinha a Bíblia em casa e ela estava lá só enfeitando a cabeceira da minha cama e pegando poeira. Mal eu sabia, Lô, que a felicidade, as respostas para muitos momentos difíceis da minha vida estava do meu lado. E eu acabei fazendo um pouco caso. Então, hoje em dia eu sei de que a resposta para tudo, ela está aqui, ó, na palavra do Senhor Jesus, sabe? É muito interessante a gente realmente ter essa fé de que Deus vai cumprir tudo o que Ele fala na Bíblia. Então, a gente tem que confiar nele, entregar toda a nossa confiança nele, porque assim somos felizes. Abraão, ele teve a promessa ali na mão dele, ele confiou em Cristo, e Cristo fez aquilo que ele tinha prometido para ele. Então ele foi perseverante. A gente também tem que ser perseverante na palavra, ser perseverante na fé, porque até mesmo nos dias difíceis a gente vai ser forte. Exatamente. A gente vai ter ali a mão de Deus nos segurando. Olha que forte, né? E quando sou fraco, então que sou forte. É Paulo que fala isso também? Sim, a gente então é bem isso. É como se fosse não. O que acontece é que as coisas que Deus pede, né? Os caminhos que Ele pede o caminho que Ele pede para seguir, que é o caminho dele, de Cristo, ele vai na contramão do mundão. Então nós falamos muito aqui nesse episódio de hoje sobre nós colocarmos a nossa alegria em objetos, colocarmos a nossa alegria em alguma ocasião, colocarmos a nossa alegria em algum momento, mas nós buscarmos sempre o alto. É algo muito libertador, é algo muito assim, dá aquele respiro, aquele renovo, mas isso tem uma resposta. Exatamente. Porque quando você confia e busca as coisas do alto, você está tendo ali a confiança de que tem uma eternidade e que a nossa vida não vai se resumir só a esse plano aqui, entendeu? A nossa vida, ela
tem ali uma vida eterna após ela. Exatamente. E é claro, essa vida eterna, ela é uma coisa que você tem que cultivar todos os dias, para que realmente você atinja ela. Então, quando você sabe que vai ter uma vida eterna e que você quer essa vida eterna, a sua alegria está ali, porque você vai viver lá na vida eterna. Quando a gente nunca mais morrer, a gente estiver lá com Cristo, a gente não vai ter tristeza, não vai ter coisas ruins, vai ser tudo de bom. Então, a gente tendo essa alegria de que não se resume a essa vida daqui, tudo fica mais claro e mais completo. Sim, com certeza. E agora eu venho cheio de perguntinhas para fazer lá no pegando ela de surpresa, né? Mas uma pergunta que eu tenho para te fazer é: quando você aprendeu, né, sobre essa verdadeira alegria, você foi se aprofundando mais a saber o que realmente importa. Muitos dos pensamentos, muitas das vontades que você tinha antigamente, elas acabaram caindo por terra, ou você continuaram com elas, ou você acabou desapegando de muita coisa? Como que foi esse processo? Eu quero saber de você. Muita coisa eu fui desapegando. Eu pisei no pé dela aqui, gente, sem querer, só voltou rapidinho. Muitas coisas eu fui desapegando aos poucos, mas isso foi muito por conta da graça de Deus, porque Ele vai te abrindo os olhos, Ele vai te permitindo isso. Então, muitos sonhos que eu tinha, e que às vezes era um sonho pra me falar assim: nossa, agora eu vou estar feliz quando eu realizar esse sonho. Era um sonho mais pra você mesmo do que um sonho assim pra você e Cristo, né? Sim, era um sonho muito meu. Egoísta, individual. Sim. Então, tipo assim, eu ficava muito fissurada naquele sonho. Nossa, se eu realizar esse sonho, vai ser tudo pra mim. Eu posso falar dele, era viajar pra fora do Brasil, conhecer outro país. E é claro, a gente pode ter vontade de viajar e conhecer outros lugares, tudo ok. Mas esse sonho, ele tava muito voltado pra mim e nada pra Deus. Ah, entendi. Então tava muito voltado pra mim. Então muita coisa, Deus foi tomando mais lugar na minha vida. Sim. Então eu compreendi que muito das coisas que for acontecer na minha vida, elas têm que ser voltadas para Cristo, porque esse é o motivo que a gente está aqui. Sim, é aí que a gente aprende também de que não tem problema nenhum você desejar fazer aquela viagem, não tem problema nenhum você desejar ter aquela casa, não tem problema nenhum você desejar também ter aquele carro. Com certeza, mas o problema é quando a gente coloca a fé nisso. Não, quando eu tiver isso, eu vou ser muito feliz. Ou então, exatamente, colocar a sua felicidade naquilo. Então, quando eu conseguir essa viagem, eu vou ser feliz demais, eu vou... Mas não tá, a felicidade não tá aí, a felicidade tá em Cristo e se resume a Ele. Isso não quer dizer que a gente não pode querer ir para outros lugares ou realizar alguns sonhos, mas a gente tem que sempre lembrar que em primeiro lugar tem que estar Ele, que a nossa felicidade é Ele. E quando eu conheci Ele, aí eu entendi que a minha felicidade é Ele. Sim, senão entra muitas idolatrias também, né? Quando a gente coloca muita fé em algo, eu falo por mim mesmo, uma coisa bem boa, uma coisa mó, assim, que pra muitos aparecer nada a ver. Mas antigamente eu tinha um cabelo bem grandão, eu achava que eu dependia desse cabelão pra ser feliz, pra me sentir mais bonito, com a autoestima lá em cima e realmente, filho, tira tudo de mim, mas menos o cabelo. Olha pra você ver, uma coisa boba. Aí o Senhor Jesus pegou e falou assim comigo: você não depende desse cabelo para ser feliz. Eu já te fiz assim, bonitão, já te fiz do jeito que eu queria. Aí, galerinha, o Senhor Jesus falou comigo assim: olha no espelho, você não depende desse cabelo. Na hora eu levantei, turminha, fui caçar um salão para cortar o cabelo. Depois a gente vai ter a oportunidade de contar esse testemunho de uma forma mais longa. São várias coisas. Mas não deu para cortar no mesmo dia, porque eram os dread grandão. Muitos que me conhecem aí há um tempo vão lembrar. Mas tinha os cabelos de dread grandão. E no outro dia que eu consegui, porque demorou um dia inteiro para desfazer eles. E assim foi. Cortei o cabelo, vai fazer um ano que eu cortei aquele cabelão. No meu também vai fazer um ano também, porque quando eu me converti, eu queria também mudar. Sim. Então aquele renovo, né? Exatamente, você tá naquela aparência velha, do ruim, que você realmente não estava entregue para Cristo. E aí, quando eu me conheci mais com Cristo, eu me aproximei mais dele, eu falei assim: não, eu quero mudar. Aí eu fiquei louca pra cortar meu cabelo.
Sei. E meu cabelo era grandão, enorme. E aí E que não tem, reforçando, tem problema nenhum ter o cabelo grande, viu, gente? Tá falando uma experiência pessoal. De conversão. Nosso momento de conversão, a gente queria se renovar, Sim. se ver como novas pessoas. Então eu falei assim, eu quero me ver, porque é isso, quando Jesus, você está em Cristo, você tem uma vida nova. Sim. É uma vida nova. Exatamente. E a gente queria viver essa vida nova. Então eu fui lá, pedi minha mãe cortou meu cabelo aqui, já cresceu, mas ela cortou aqui em cima do ombro, e foi uma coisa que me deixou tão, tipo assim, uma aparência nova, uma Sim. coisa de realmente você mudou por dentro e tá mudando ali em conjunto. Sim, E com é certeza. claro, não tem problema nenhum, a gente só tá falando da questão da conversão. Sim. A nossa conversão pediu isso. Foi um processo muito, assim, que Deus trabalha individualmente cada um. Então, muito provável, é muito comum acontecer de que aquilo que você mais coloca a sua esperança, aquilo que você coloca mais a sua fé, em algum momento da sua vida, o Senhor Jesus vai permitir, vai te mostrar que você não depende daquilo para viver, você não depende daquilo para ser feliz, assim como foi a questão do cabelo, que eu dei o exemplo para vocês, mas que na verdade a única felicidade mesmo é Ele, é Cristo, estar nos caminhos dele é muito bom. Igual você pegou e mencionou, né, que tinha um sonho de viajar para fora e tudo mais, era uma realização mais pessoal. E eu também tinha vários e vários sonhos. Eu tinha o sonho de ter uma empresa muito grande, muito bem estabelecida, né, no mercado, e justamente para faturar, para chegar ao milhão, né? Muitas pessoas hoje em dia pregam sobre 1 milhão na conta, faça isso, isso e aquilo que você vai consegue chegar ao seu milhão, investimento em Bitcoin, de sei lá o que. Tô falando que isso aí tá errado não, viu, turminha? Mas eu falo que as pessoas que vêm para fazer com que o dinheiro se torne o nosso Deus, né? Então eu tinha esse sonho de ter uma empresa muito grande e franquear ela e crescer para estar faturando. Mas hoje em dia, buscando as coisas do alto, vendo o que é realmente a verdadeira felicidade, nenhuma dessas coisas me chamam atenção mais, por incrível que pareça, sabe? Sim. Então olha para você ver como é que é o processo de transformação, como é Sim, um alívio, sabe? Você vai perceber que você está colocando sua felicidade em outras coisas quando você perceber que o seu tempo para Deus está aqui e o seu tempo para outras coisas estão aqui. Exatamente. Então, o que deveria ser diferente, o seu tempo para Deus tem que estar aqui e para as outras coisas tem que estar aqui. Pô, Lô, mas aí, como é que eu vou lá? Quem vai lavar minhas vasilhas, hein? Quem vai arrumar minha casa? Eu quero saber quem vai fazer comida. Aí, se eu ficar na igreja o dia inteiro, não vai ter como não, filha. Sim, não vai ter como não. A gente não fala de estar ali, viver o dia inteiro na igreja, mas a gente fala que a sua vida tem que ser a maior parte dela tem que ser dedicada a Cristo. Então, com Cristo, viver uma vida de oração, orar, porque tipo assim, não viver tipo assim, 5 minutos para orar para Deus, pronto, acabou. O dia todo eu vou fazer outras coisas. Exatamente. Opa! Mas você pode fazer a sua oração ali, senta, ora, tudo bonitinho, porque o Padre Paulo Ricardo, ele fala: quando você está orando, essa é a sua principal atividade. Mas Sim. Isso não te impede de você estar fazendo outra atividade, lavar na louça e orar. Sim. Então, quer dizer, você tem que orar? Ora quietinho, bonitinho. Mas se você estiver fazendo outra atividade, pode orar quando estiver fazendo ela também. Então, é isso. Sua vida de oração ser isso. Sim. Orar, conversar com Deus a todo momento e viver realmente o que Ele pede. Ter um estilo de vida cristão mesmo, por conta que a nossa vida em si, ela não está separada, né? A minha vida pessoal e a minha vida orando, ou então lá na igreja, seja o que for, mas é um conjunto, por conta que eu lá na igreja eu sou cristão, e fora da igreja eu sou cristão, lavando louça eu sou cristão, limpando o carro eu sou cristão, indo na padaria eu sou um cristão, no BH, seja lá o que for. Então é um estilo de vida, né? É uma vida em unicidade mesmo, pois não tá uma atividade separada da outra. Então eu quero que você dê uma dica pro pessoal de como fazer com que nós incluímos essa prática, né, do nosso dia de oração, seja escutando uma pregação, um louvor, o que for, no nosso dia, no trabalho, no trânsito, lavando louça,
arrumando a mochila dos filhos. Dá uma dica aí pro pessoal, Lô. Eu vou dar uma dica baseada na minha rotina e também posso pegar outras situações para explicar. Sim. Bom, eu sempre tenho um momento ali que eu vou estar parada orando, dedicando a Deus, parada orando. Aquela vai ser a minha principal atividade. De forma bem intencional, certo? Sim, você senta, lê a Bíblia, faz ali. Eu gosto de escrever, né? Então eu escrevo, medito, oro, tudo bonitinho, rezo o terço, pronto. Você tá ali parado orando. Mas aí durante o dia, vamos supor, se você tá lavando a louça, pode conversar com Deus ali, não tem problema algum. Ou então você tá lavando louça e quer escutar alguma pregação para te edificar cada dia mais, escuta, ou então uma música. Tudo Sim. isso vai te fortalecer. É bom separar um dia, um horário, um tempinho ali para você sentar e orar, dedicar ali para Deus. Mas durante o seu dia você pode escutar a palavra, pode ir orando no seu ônibus, pode ir orando ali indo para sua faculdade, tudo isso. E não esquecer de ser aquela luz no mundo. Então, se você, Sim. em qualquer lugar que você for, você tem as atitudes que Deus pede. Porque sim, ali sim. você vai estar sendo cristão. Você não negar a sua fé. Opa! Pode continuar. Sempre assim. Você não negar a sua fé, mas estar ali sendo cristão, ter atitude de dar um bom dia, ou então de, sabe, atitudes que realmente são cristãs. Sim. Então, é isso, você querer viver o seu dia com Cristo, dedicar a Ele, e não esquecer que a leitura da palavra é importante, que o momento ali de meditação ele é importante, e ir à missa é Sim, importante. com certeza. Tudo isso é um conjunto de coisas que podem ir fazendo e construindo a nossa fé cada dia mais, e que tem que ser feito. Não, né? muito bacana, gostei. E pra você, Vini? E a dica assim que eu tenho para o pessoal, um objeto que é muito útil para mim no dia a dia é o fone de ouvido, Dorminha. Eu indico todo mundo comprar um fone de ouvido. Se ninguém tiver fone, não, se alguém não tiver fone, comprar um fonezinho de ouvido. Pois enquanto eu estou varrendo casa, igual tem algumas pregações que eu acompanho do Frei Gilson, que passam de 1 hora, outras tem 53 minutos, 45 e por aí vai. Aí você pega e fala assim, poxa, Frei Gilson tá achando que eu tô à toa, né? Porque pra parar pra ver a pregação dele de 1 hora, aí já tá querendo demais, Meu dia tem 24 horas, Frei Gilson, não tem 25 horas, 26, 30 horas. Mas o que eu faço? Com o simples fone de ouvido, plugo lá na pregação, escuto bonitinho, vou arrumando a casa. Por incrível que pareça, a pregação pode ter duração de 1 hora, mas enquanto você está fazendo a atividade ali, escutando, você sendo edificado, né, escutando a palavra, passa muito rápido. Sim. Você vai ver que quando você acaba de fazer as atividades ali do dia a dia, seja uma casa ou seja indo para o trabalho, o que for, você fala assim, poxa, eu escutei aqui, foi 2 pregações, 3 e nem percebi. Então você inclui essa prática no seu dia a dia, músicas também, né? Quando antes de começar a dar aula, até que não, mas depois que terminam as aulas que eu dou lá no estúdio, eu sempre coloco um louvor para escutar enquanto eu estou guardando ou preparando a aula do dia seguinte. Então são simples práticas que a gente vai incluindo no nosso dia a dia, que acaba ajudando bastante Sim. nessa vida de unicidade com Cristo, certeza, né? Com certeza. Eu vou dar mais uma dica, mas olha lá, Vini. Eu vou olhar se tá gravando aí. Olha o horário. Viu? 4h55. Beleza. 5 minutos. Ok. Tá rolando. Então vamos lá. Outra dica também é você viver o seu dia a dia intencionalmente, a gente já falou isso, e dedicando realmente ali, fazer tudo com muito carinho, muito cuidado. Sim. A imagem de Deus está nisso também, você fazer as coisas sem desleixo, fazer as coisas buscando se dedicar àquilo. Sim, como Cristo faria, né? Sim, Será que Jesus, quando ele era carpinteiro, ele fazia tudo de qualquer jeito ou ele fazia com Tudo muito amor? com Imagina o amor. trabalho de Jesus, né? Sim, deve ter lindo, né? Com toda certeza. Sim. Mas é muito isso, né? E também, voltando para esse assunto da alegria em Cristo, a gente pode citar também a passagem de Atos que Paulo e Silas foram presos. Sim. Eles foram presos. Só E que lá na prisão eles louvaram o Senhor. Sim, exatamente. Deixa eu só pegar aqui para vocês. Tá Sim. em Atos 6:25. 6 não, 16. Atos 16, 25. Isso, exatamente, 16:25. Paulo e Silas foram presos porque os romanos acharam que eles eram judeus
Prenderam eles, né, porque eles tinham tirado um demônio de uma moça, né, um espírito ruim de uma moça, prenderam eles. Eles acharam que eles eram judeus, né, Lu? Sim, acharam que eram judeus. E aí prendeu e eles ficaram presos. Só que Paulo e Silas não ficaram lá na cadeia chorando, tristes, murmurando, reclamando, me tira daqui, eu só queria fazer o bem. Não culpou Deus nenhum não momento. Não culpou momento nenhum. Por que comigo, Senhor? Eu só estou querendo pregar no seu nome e eles me prenderam. Agora estou eu aqui triste. O que eles fizeram? Na verdade, eles oraram e louvaram. E é muito bonito que a passagem fala que todos os outros presos que estavam ali também escutaram eles cantando e louvando. E nessa passagem é muito poderoso isso, gente. Eu falo porque Atos dos Apóstolos é muito forte. É muito da hora. É o maior exemplo que tem de conversão pra mim. Sim. A conversão de Paulo. Sim, é muito. Tipo, toda passagem você vê um milagre atrás do outro, é muito da hora. E aí, nessa passagem, a cela começa a tremer. E a cela abre. Estão cantando e estremece. Sim. Tudo. A cela abre e tudo que estava prendendo eles soltam. E aí o moço que ficava ali na cela... Sim, o carcereiro. Ficou assustado. E ficou com medo deles tiverem fugido. E esse moço, ele queria se matar, né? Só que Paulo não permitiu. Paulo foi lá e conversou com ele. E aí, esse moço, olha só que poderoso, gente. Esse moço se converteu através disso. Ele e a sua família. Ele virou para Paulo e falou assim, nossa, como é que eu faço? O que eu faço para isso, entendeu? Para se aproximar de Deus. E vocês vão lá e ler direitinho, gente, que a gente tá falando o nosso jeito. Aí o Paulo falou para ele crer na palavra do Senhor. E aí ele creu e a sua família também creu. E ele foi salvo. Ele se converteu ali a Cristo, porque antes ele não tinha essa percepção. Então, olha só. Olha o que é a prisão de Paulo. Paulo foi preso. O que é uma prisão, gente? É uma coisa muito difícil, não é? Sim, você fica excluído, né, de ter relacionamento, e nós somos seres humanos e nós somos criados para nos relacionar. Então a prisão é uma punição, você não vai ter relacionamento com a sociedade. Sim, e aí ele foi preso, uma coisa muito difícil. Ele poderia muito bem ter reclamado, mas ao invés disso ele louvou. E olha só que o louvor dele, a escolha que ele fez ali no momento, ele e Silas, né, levou a uma conversão. Exatamente. E tipo assim, é maravilhoso. Uma alma é maravilhoso. Se forem várias, ótimo. Mas se for uma, você vai falar assim, nossa, eu consegui... O céu faz festa, né? Com o certeza. Céu cada faz festa quando uma pessoa se converte a Cristo. Exatamente. Então é que nós buscamos sempre essa conversão, que eu acredito também que ela não é somente um ponto ali. É claro que nós temos aquele momento mais marcante que você fala assim, não, ali eu deixei Jesus tomar conta da minha vida, porque nós deixamos, né? Porque é com a graça dele que nós abrimos o nosso coração. Então quando nós estamos abertos a isso, a gente tem aquele ponto marcante ali da conversão, ela não é só naquele momento, mas é diariamente, né, Lu? Todos os dias. Mas, turminha, estamos já chegando ao final do nosso podcast, ao nosso quarto podcast. E eu quero que a Lu dê uma última dica pro pessoal para a gente finalizar. E na sequência eu vou dar uma dica também, hein? Então, gente, sejamos igual Paulo, sejamos igual ele, é claro, nosso exemplo, Jesus Cristo, mas eu digo com relação, voltando aqui para essa passagem, Paulo, nessa situação que ele poderia muito bem ter reclamado, ele não escolheu reclamar, ele escolheu louvar. Então que a gente seja assim, se acontecer alguma coisa difícil com a gente, por mais que pareça difícil, vamos louvar, vamos agradecer, porque tem muitos mais motivos para serem agradecidos do que motivos para ser reclamados. Então vamos agradecer mais, vamos entregar toda a nossa fé em Cristo, porque assim a gente vai viver aquela alegria que é uma alegria plena e verdadeira, que não é uma alegria que cessa, porque a gente sabe que na dor a gente tem alguém ali para nos socorrer, para nos dar força. E na alegria, a gente também tem alguém ali para nos dar força e nos dar realmente nos levantar cada dia mais. Então, que a gente busque ser e se recordar de não ficar reclamando, mas de saber de onde vem a nossa felicidade.
que é Cristo. Muito bem, gostei demais. Então, a dica que eu tenho para vocês é a música, uma música do Dunga, se não me engano é do Dunga mesmo, que fala assim: eu quero te louvar com todo o meu ser, com toda a minha alma, mesmo sem entender. Então, olha que lindo, eu quero te louvar com todo o meu ser, com toda a minha alma, mesmo sem entender. Então, muitas das vezes nós vamos estar diante de situações que a gente não vai estar entendendo por que a gente está passando por aquilo. Aí você pega e fala assim: poxa, eu tô aqui na dificuldade, eu tô aqui no sofrimento, ainda você quer que eu te louvo? Você permitiu passar por isso, Senhor, você quer que eu te louvo? Sim, eu quero te louvar com todo o meu ser, com toda a minha alma, mesmo sem entender. Então, turminha, continue louvando, Senhor, continue agradecendo mesmo por aquele momento difícil, porque Ele vai te fortalecer, combinado? E sempre quando estiver diante de uma situação difícil, uma situação de turbulência, lembre-se que a sua alegria tem que estar sempre no Senhor, que fez o céu e a terra, e Ele não está distante de ti, Ele está contigo aí do seu lado. Pode ter certeza que Ele não esqueceu. E Ele tem algum motivo, a dor que você está passando. Ele vai tirar algo de bom daquilo, né? Exatamente. E nós estamos aqui para a eternidade. Então, olha que alegria pensar que vai ter uma eternidade. Busque o alto, busque o alto, busque o alto. Com certeza. Turminha, ficamos por aqui. Se inscreva no nosso canal. Curta, compartilha, comenta. Manda para os seus amigos. Sim, vai lá no nosso Instagram. Vai lá no nosso Instagram, segue também, tá bom? Combinado. Hoje eu tô embolando tudo, gente. Nossa! É muita coisa atrás da outra, mas gostei muito desse quarto episódio. Espero que vocês tenham gostado também e nos aguardem para o próximo episódio. Tchau, imagem! Tchau, semelhança! E até a próxima. Uma coisa interessante de você lembrar: da Páscoa tá chegando e o motivo não é os ovos de Páscoa, nada disso. Não, os coelhinhos, hein, turminha? Estamos na semana aí da Páscoa e o centro não é o coelho, o centro não é o chocolate, o centro é Cristo ressuscitado, amém? Exatamente. Então, tudo de bom para vocês, turminha. Forte abraço, tchau, tchau.